Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais deputados. Hoje o que me traria à tribuna inicialmente seria o encontro que tive com os demais deputados residentes em Niterói e o prefeito da nossa cidade. Fomos chamados pelo prefeito para discutir alguns problemas da cidade e, obviamente, não podíamos nos furtar de dar nossas opiniões e de dar nossa contribuição para problemas que afetam a nossa cidade. Por exemplo, essa posição do governador Pezão de cancelar a linha 3 do metrô e querer colocar um BRT em seu lugar, para a gente é trágica e vai trazer um problema que vai durar décadas para ser resolvido, na nossa disposição de fazer com que a região metropolitana do Rio de Janeiro supere hoje a grande centralidade que dá ao transporte rodoviário. Niterói, especialmente, é estrangulada pela Ponte Rio-Niterói, recebe um fluxo de moradores de São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, diariamente correspondente ao tamanho da população da própria cidade. Cerca de 500 mil pessoas passam por Niterói todos os dias. Obviamente, a solução desse problema viário da mobilidade urbana na cidade passa por essa ligação que a cidade tem com a região metropolitana, com a cidade do Rio de Janeiro e com o leste fluminense em especial. Não podíamos deixar de dar nossa contribuição na área da segurança pública, um assunto que aflige todo o estado do Rio de Janeiro, mas que nós achamos que está para além do problema da falta de efetivo policial. Está para uma própria concepção da política de segurança pública, que ao se centrar num paradigma de guerra às drogas, tem intensificado os tiroteios, os conflitos, embrutecido as nossas forças policiais, exposto cada vez mais ao risco a nossa população e as nossas próprias forças de segurança. Mas, hoje o que me traz essa tribuna não é discutir o resultado dessa reunião, porque, na verdade, ao término da reunião, eu fui informado por um dos meus assessores que me esperava do lado de fora, pela informação de que saiu hoje no blog do Estadão uma informação de que o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, havia sido gravado num dos grampos da Operação Lava Jato, conversando com o senhor Ricardo Pessoa, considerado o coordenador do Clube das Empreiteiras que atuam na Petrobras. Eu já havia, no início de 2013, denunciado em Niterói as relações do prefeito Rodrigo Neves com esse senhor Ricardo Pessoa, que vem a ser o dono da empresa UTC. Esse senhor já havia doado em campanhas eleitorais do prefeito Rodrigo Neves uma quantia próxima a 2 milhões de reais. Pouco mais de 600 mil numa eleição e pouco mais de 1.200.000 em outra eleição. Agora, um grampo, provavelmente direcional do senhor Ricardo Pessoa, flagra uma conversa entre os dois, onde o prefeito Rodrigo Neves liga para esse empreiteiro para lhe dar a boa novidade de que havia conseguido a liberação de um financiamento para uma obra que esse senhor, através de um consórcio, havia ganho a licitação e que a verba estava liberada e que, por isso, o prefeito gostaria de conversar pessoalmente com ele. Ao que o empreiteiro lhe responde com gentilezas e se refere ao prefeito de Niterói como meu chefe. Isso é estarrecedor, é inaceitável que um prefeito de uma cidade ligue para o empreiteiro para dar a boa notícia de uma liberação de um recurso e marcar um almoço. Se eu não me engano, não consegui confirmar essa informação, esse telefonema se deu na antevéspera da prisão do senhor Ricardo Pessoa. E no dia seguinte, os dois almoçaram num restaurante de Charitas em Niterói. A gente tem que enfrentar no Brasil e no Rio de Janeiro a relação pornográfica que existe hoje entre a política, o mundo empresarial, especialmente aqueles setores econômicos que vivem de contratos com prefeituras, governos do Estado, empresas públicas e o governo federal.
O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, que quando denunciado pelos jornais, através da questão que a gente levantava, da sua relação com o senhor Ricardo Pessoa, a quem ele já homenageou, inclusive dando um título aqui nessa casa, o chefe do Clube das Empreiteiras foi homenageado pelo senhor Rodrigo Neves com um título concedido aqui nessa casa. O prefeito disse que a relação com ele era estritamente institucional e que não tinham relação pessoal. Prefeito que estabelece relação institucional com o empresário não liga para marcar almoço em restaurante no dia seguinte da liberação de linha de crédito. E ele é bem enfático no telefonema. Quero marcar um almoço com você para amanhã para conversarmos pessoalmente. Ou seja, como quem dá a senha para dizer, porque não posso tocar nesse assunto aqui pelo telefone. Isso é inaceitável. A gente está na expectativa de que os nomes da Operação Lava Jato sejam liberados pelo Procurador-Geral da República para a gente saber o tamanho do estrago na política do Estado do Rio de Janeiro. Mas o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, deve uma explicação à população que não pode ser o protocolar estabeleça uma relação institucional com esse senhor. Que conversa era essa que só podia ser tratada pessoalmente, que não podia sequer se adiantar no telefone do que se tratava de forma um pouco mais detalhada? Nós não podemos aceitar a naturalização de que aqueles que ocupam cargos públicos se locupletem na defesa de interesses privados, empresariais, seja de forma lícita, seja de forma ilícita, contrariando o interesse público. Esse é o debate fundamental que hoje tem que ser tomado na política do Brasil. O financiamento empresarial de campanhas, a relação de políticos com empresários, como a gente viu aqui no governo do Estado, o Sérgio Cabral, pegando carona emprestada em avião, indo para festinha de empreiteiro. Agora, o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, consegue entrar para o clube daqueles que se colocam sob suspeição, por não conseguir separar público e privado, por marcar um almoço com um empreiteiro que é o chefe do clube da corrupção na Petrobras e que é também o principal financiador de suas campanhas eleitorais já há alguns anos. Então, para a gente é um tremendo pesar. É um tremendo pesar a gente sair de uma reunião acreditando que está contribuindo para fortalecer as presenças das políticas públicas na nossa cidade e sair com a dúvida. Será que ele já sabia e marcou essa reunião para hoje para tentar embaralhar o jogo? Será que foi uma infeliz coincidência essa notícia vir à tona logo no dia dessa reunião? A gente fica em dúvida. Mas não temos dúvida alguma em afirmar a nossa posição sobre isso. Investigação implacável do Ministério Público, da Polícia Federal, de todos os órgãos competentes. Explicação inadiável do prefeito de Niterói sobre esses escândalos, sobre a sua proximidade cada vez maior com o senhor Ricardo Pessoa, seu principal financiador de campanha e figura-chave no esquema de corrupção Lava Jato. E terceiro, da nossa disposição permanente em lutar pelas transformações sociais que o nosso Estado precisa e pelas transformações sociais que a nossa Niterói precisa. Senhor Rodrigo Neves, você tem que se explicar.